E nos Estados Unidos, mais uma sessão sobre o julgamento do impeachment de Donald Trump no Senado. De Nova York, a correspondente Mariana Jangiacomo nos atualiza. Quais os destaques do julgamento, Mariana? Alina, ontem foi o segundo dia de argumentação da equipe de defesa de Donald Trump nesse julgamento no Senado e duas coisas chamaram a atenção no discurso dos advogados. A primeira é que eles gastaram algum tempo ali falando sobre a conduta da família Biden enquanto Joe Biden ainda era vice-presidente de Barack Obama lá na Ucrânia. Então, dizendo que essa conduta teria, sim, dado motivos, levantado suspeitas e dado motivos para preocupação por parte de Donald Trump, mas sempre negando que o pedido de investigação de Trump ao presidente da Ucrânia tivesse algum motivo político, né? Sempre dizendo que, na verdade, essa história toda era, sim, para ver se a Ucrânia estaria comprometida com o combate contra a corrupção. Agora, outra coisa que chamou bastante atenção é que, claro, os advogados continuam dizendo que não há evidências concretas de má conduta por parte de Donald Trump. E dizem, então, que todo o resto, todas as outras informações são apenas especulações, ou seja, eles desconsideraram a informação publicada pelo jornal The New York Times, que disse ter tido acesso a trechos do livro ainda não publicado, escrito pelo ex-conselheiro nacional de segurança John Bolton, que foi demitido por Trump no ano passado e disse que estaria disposto a prestar depoimento nesse julgamento. Agora, fato é que sim, os advogados podem desconsiderar essa história, dizendo que não é uma evidência concreta, não é algo que veio a público. Donald Trump também negou essa informação, disse que John Bolton teria inventado essa história só para vender livro, mas isso está, sim, interferindo bastante no cenário do impeachment no Senado. Os democratas estão usando essa história para pressionar a maioria republicana a concordar com a convocação de John Bolton como testemunha para o julgamento, e alguns senadores republicanos já acenaram, sim, que estariam dispostos mesmo a ouvir o que John Bolton tem a dizer. Então a gente deve ter mais novidades sobre essa história amanhã, quando talvez o Senado vote essa questão da convocação ou não de novas testemunhas no julgamento. E, Kalina, para que isso aconteça, todos os senadores democratas precisam votar a favor da medida, além de 4 senadores republicanos, o que de fato pode acontecer, viu? Ô Mariana, e hoje o presidente dos Estados Unidos vai anunciar um novo plano de paz para o Oriente Médio, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O que se espera desse plano? O que a imprensa americana comenta sobre isso? Trago muita expectativa sobre esse anúncio. Esse é um anúncio que deve acontecer aqui ao meio-dia, horário de Nova York, então 14h aí no horário de Brasília, e Donald Trump vai fazer esse anúncio ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Agora ainda não se sabe exatamente o que é que ele vai dizer, mas todo mundo aqui na expectativa. Por quê? Porque alguns líderes palestinos já se posicionaram contra esse plano antes mesmo do anúncio por parte de Donald Trump, porque ele ouviu, na verdade, lideranças israelenses e não lideranças palestinas, né? Então Trump, além de ter falado com Netanyahu, falou também com Benny Gantz, o opositor político de Netanyahu, e a gente não sabe ainda a expectativa, né, que seja um plano que apoie a questão, o posicionamento de Israel na região, mas a gente não sabe se esse plano vai falar sobre a questão da anexação dos territórios da Cisjordânia. Lembrando que no ano passado o governo de Donald Trump já mudou o posicionamento dos Estados Unidos em relação à questão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia. Então, o governo disse que deixa de considerar esses assentamentos como violações da lei, uma medida que foi polêmica na época, desagradou, claro, aos palestinos e também provocou reações da comunidade internacional, incluindo da ONU, que disse que o posicionamento dos Estados Unidos não mudava a realidade de que os assentamentos são, sim, uma violação internacional. Ou seja, é um anúncio que pode sim mudar muita coisa na região. A gente lembra, não é a primeira vez, está longe de ser a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos anuncia um plano de paz para aquela região, e normalmente esses pronunciamentos têm sim consequências muito importantes para a relação dos Estados Unidos com os países e até mesmo na dinâmica ali das relações entre as regiões do Oriente Médio. Então, a gente aguarda com muita expectativa, sim, toda a imprensa aguardando aqui para saber como vai ser esse pronunciamento. Thiago.